Olá, seja bem-vindo ao projeto do curso Voando como Águia. Esse curso vai trabalhar a inteligência emocional e a inteligência espiritual de nossa criança. Nós precisamos de criança forte que não desiste facilmente de lutar. Precisamos pais que não desistem dos seus filhos. Precisamos de filhos que tenham como Deus o seu general. Precisamos de líderes que lutam por nossas crianças. Precisamos de uma igreja forte e sadia. E esse projeto ele veio para edificar a sua vida. É um método inovador, um método que vai trabalhar a inteligência emocional e a inteligência espiritual de nossas crianças. E nada melhor do que alicerçar as nossas crianças dentro da palavra do Senhor. A Bíblia fala lá em Isaías 40, 30 e o verso 3, que voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse projeto, ele veio para ajudar família, pais de uma forma geral. E eu creio que você vai aprender muita coisa especial para trabalhar com nossas crianças. As nossas crianças estão cada dia mais atarefadas de tarefas, estão a cada dia mais sendo angustiadas pelo mundo em que elas vivem. E elas precisam conhecer as suas emoções. Muitas vezes ela não conhece aquilo que ela está sentindo. E nós, professores, nós pais, podemos ensinar a criança a perceber e a orientar aquilo que ela sente. Então vamos lá. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Provérbios 14 e 8. A águia. A águia ela é realmente uma criatura muito incrível. Ela voa pelo céu sem esforço e ela vai conquistando o seu espaço e ela deixa o mundo para trás. Se você for pesquisar sobre a águia, você vai ver que ela é uma ave diferente das outras aves. Pesquisando sobre a águia, eu percebi que nós, cristãs, somos comparados com uma águia e precisamos deixar o mundo para trás. Deixar as incertezas, deixar os medos, deixar as angústias e deixar o pecado para trás. Precisamos deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes, sabe o que nós fizemos? Não damos crédito àquilo que Deus tem para nós. Então, este curso, ele veio para trazer para você uma visão diferente, uma visão de águia. Nós precisamos ter a visão de águia. Ela é uma ave incrível que nos encanta. E por que Deus nos comparou com uma águia? Você sabe? Por que será que Deus comparou nós com uma águia? O profeta Isaías, lá no versículo 40 e o verso 3, ele fala que Deus compara nós com uma águia. E segundo a mitologia, que é a ciência que estuda a ave, ela diz que a ave ela voa até 10.000 metros de altura. Aí eu fiquei pensando, como uma ave pode ir tão alto? Como uma ave gosta de voar no alto? E quando eu fiquei pensando e analisando sobre isso, logo eu senti o Espírito Santo falando comigo. A águia, ela é sábia. Ela voa no alto, porque ela não quer olhar as coisas baixas. Ela sabe o seu destino. Ela sabe aonde ela quer chegar. Aí eu fiquei pensando, nós cristãs, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir, aonde nós queremos voar.
voar para os braços do Pai ou voar para uma outra direção? E essa é a pergunta que eu quero deixar para você aí do outro lado. E esse projeto vai ensinar a criança a voar alto, mas a voar na realidade espiritual. A águia voa muito alto sem se cansar. Fadigam, elas constroem seus ninhos no penhasco, onde nada pode atingir seus filhotes. Nas Escrituras, nosso Deus é comparado com uma águia que protege os filhotes com suas asas. Aí, lá em Isaías fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando eu fui ler esse versículo, eu fiquei pensando que um cristão, ele é um cidadão do céu. Um cristão, ele deve voar nas alturas. O cristão que busca Deus, ele olha para o céu. O cristão que busca Deus, ele não se preocupa com as coisas deste mundo. Porque ele sabe que Deus é quem cuida da sua vida. E a águia, quando ela voa, ela não fica olhando para baixo. Ela ergue a sua cabeça e ela olha para o alto. E daí, quando a gente fala da inteligência emocional, nós pensamos que precisamos aprender a organizar os nossos pensamentos. Precisamos aprender a ser inteligente. E o cristão, ele precisa ser inteligente. O cristão, ele precisa aprender como a águia, voar, olhar para o alto, deixar as incertezas, o medo, a angústia e muitas vezes aquilo que nos aflige, que nos traz preocupação, aos pés do Senhor. Porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que abre o caminho onde não tem, é o Senhor que abre a porta onde não tem, é o Senhor que dá uma saída onde não tem. Então, esse projeto, ele veio para ajudar a você, cristão, a você, professor do ministério infantil, a colocar em prática na sua vida espiritual e ensinar as crianças a se fortalecer no Senhor a cada dia mais. Agora eu quero mostrar para vocês a águia, e ela voa alto. E quando vem uma tempestade, ela voa muito alto. Ela ultrapassa aquela tempestade. Sabe por quê? Porque ela sabe que do outro lado da tempestade, do céu escuro, tem um lindo céu com um sol que brilha. E nós precisamos aprender como a águia, enfrentar as tempestades, porque do outro lado tem um sol que brilha esperando por você. A Bíblia compara o sol, ela fala do sol. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça, lá em Malaquias 4:2. E se nós for olhar para o sol, ele é amarelo. Na escola da inteligência, quando nós estudamos as cores da inteligência, a alegria, ela é amarela. Então Jesus veio, sabe para quê? Para dar alegria à sua casa, dar alegria ao seu coração, dar uma vida nova para você. O sol da justiça, ele veio para clarear aquilo que está escuro, aquilo que parece perdido, aquilo que não tem saída. É essa mensagem que nós precisamos passar para as crianças. É essa alegria que nós precisamos colocar no coração de nossas crianças. Seja um cristão como águia. O cristão precisa aprender a confiar em Deus em frente a uma adversidade. Precisamos aprender a extrair vitórias e sem estar questionando o porquê da vida. Exatamente. Esse é um dos motivos de nós trabalhar com a águia.
A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Um motivo de trabalhar com a águia é trabalhar o espiritual e trabalhar também a forma de gratidão. Você já parou para imaginar? Às vezes nós reclamamos tanto e esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer pelo o dia que nós acordamos, podemos ver que estamos deitados na cama, podemos ver que conseguimos andar, respirar. Você já notou que as pequenas coisas nós não agradecemos? E nós precisamos agradecer. Nós precisamos ser mais grato e menos reclamão. Você já percebeu que uma criança, às vezes, ela não consegue amarrar um tênis e ela já começa a reclamar. Não está dando certo, eu não consigo. Ou às vezes não consegue fechar o botão de uma camisa e ela já começa a dizer, eu não sei. E ela nem tenta. E às vezes vai lá um adulto e faz para ela. E automaticamente ela vai continuando sempre reclamando. Ela esquece que ela precisa exercer para aprender. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você dirige. Você não aprendeu a dirigir da noite para o dia, você não aprendeu sabendo. Teve que ter prática para você aprender. Assim a criança, quanto mais nós incentivamos ela, quanto mais nós demos estímulo para ela, ela vai aprender. Então quero te dizer, você precisa ensinar a criança a ser grato, a agradecer. Nós, como cristãos, precisamos enfrentar a vida sem estar reclamando por qualquer coisa, sem estar toda hora dizendo eu não consigo, eu não posso, e não enxergar além das nuvens. A Bíblia, ela compara a águia como cristã. E precisamos ser inteligentes e olhar para o alto, para aquele que nos fez, aquele que tem um propósito para mim e para a tua vida, aquele que escreveu a tua história, aquele que te faz um vencedor e aquele que um dia olhou para você e disse assim, eu vou investir nele. Vou dar meu único filho que eu tenho para morrer na cruz do Calvário por salvar a vida dele. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. A águia e o cristão, a Bíblia compara. Mas a águia, ela não tem crise de identidade. Ela sabe que tipo de criatura é. Ela sabe o que ela é capaz de realizar. E ela sabe aonde ela quer chegar. Esse é o seu jeito de viver. Agora, deixa eu lhe perguntar para você. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe para onde você vai? A Bíblia fala que nós estamos aqui apenas de passagem. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe por que você está no ministério com criança? Aí você vai dizer, porque eu não consegui exercer o ministério dentro da igreja de um outro cargo. Então, o que sobrou para mim foi as crianças. Cuidar das crianças. A palavra cuidar exige cuidado. A palavra cuidar exige um chamado. Se você parou no ministério infantil apenas por não ter outra coisa para fazer, eu digo, ore e analise para ver se realmente é aí o seu chamado. Ministério infantil é muito mais do que aquilo que nós imaginamos ser importante. Construir uma criança, ensinar ela dentro da palavra do Senhor
alicerçar ela dentro da palavra de Deus requer estudo, requer tempo, requer amor e requer sabedoria do alto. Ser como águia é ter uma visão além. E eu te pergunto, qual é a visão que você tem? Qual é a visão que você consegue ver? Como você enxerga nossas crianças? Você enxerga elas como apenas criança? Ou você vê ali um futuro missionário, um futuro pastor, um futuro obreiro da casa do Senhor? Como você enxerga as crianças? Você enxerga as crianças como uma criança apenas? Ou você olha para a criança como alguém que vai começar a gerar fruto, muito fruto, e lhe trazer orgulho? O que você tem feito? Como você tem investido em nossas crianças? O método da inteligência emocional e da inteligência espiritual veio para você também, professor, a aprender a trabalhar com as suas emoções e a não colocar a culpa sobre as crianças. Aí você vai me dizer assim, colocar a culpa sobre as crianças? Sim. Tem professor que não consegue dar aula. Tem professor que não prepara a sua aula. E daí chega dentro da sala de aula, coloca a culpa nas crianças, dizendo que as crianças que não ficam quietas. Que sempre é o Joãozinho ou a Maria, que sempre fica fazendo muita bagunça. Mas eu quero te dizer, quando você tem amor, você consegue conquistar até o mais bagunceiro da turma. Quando você prepara a sua aula com planejamento, com dedicação, você consegue atrair até aquela criança que não consegue ficar sentada muito tempo. Você consegue puxar o olhar dela para aquilo que você ensina. E eu quero te perguntar, o que você tem trazido dentro da sua aula? E eu quero te perguntar, o que você tem trazido para a sua aula? Você tem trazido histórias apenas que não têm edificação? Ou você tem trazido conteúdo que edifica? O que você quer para a sua jornada? E o que você quer para o Ministério Infantil? Significado de personalidade. Personalidade é um conjunto das características marcantes de uma pessoa, é a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, ao sentir e agir. Quem sou eu? Como você se vê? Quem eu posso me tornar? Qual é a minha identidade? Eu posso me tornar alguém? Se eu já encontrei com Cristo, aonde eu posso chegar? A Bíblia fala que nós somos a imagem de Deus. E Deus pagou um alto preço caro por isso. Você é um projeto de Deus e é um projeto que nasceu para dar certo. E muitas vezes Satanás tem soprado no ouvido das pessoas, fazendo com que elas desistem de Cristo. Elas desistem da caminhada. Mas eu quero lhe perguntar, você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe trabalhar com as suas emoções? Você sabe cuidar de você como Cristo te ama? É uma pergunta. Sabe por quê? Às vezes nós sabemos que Cristo nos ama. É apenas uma pergunta. Sabe por quê? Nós sabemos que Cristo nos ama. Só que às vezes nós esquecemos de olhar para nós e cuidar de nós como Cristo nos ama. Um ponto principal de você trabalhar com as crianças, você precisa saber, primeiramente, quem é você, aonde você quer chegar e se você tem cuidado de você. Aí você vai dizer assim, tia Shirley,
é tanta coisa para fazer, eu nem tenho tempo para cuidar de mim. Errado. Você precisa primeiro tirar um tempo para cuidar de você. Se você não se amar, se você não cuidar de você, como você vai conseguir cuidar de nossas crianças? Como você vai conseguir cuidar de uma criança que está ferida nas suas emoções, de uma criança que foi abusada, de uma criança que foi violentada, de uma criança que é maltratada pelos seus pais, de uma criança que não teve uma infância como sonhou e que lá na sua cabeça está dando os nós? Se você não conseguir se amar, como você vai curar outras pessoas? Eu quero deixar essa pergunta para você. E eu quero dizer que em Cristo você encontra a cura para a ferida da sua alma. Em Cristo você encontra a alegria para o seu coração. Em Cristo você encontra um amigo que você nunca teve, um amigo fiel. Em Cristo você encontra um pai que você nunca teve durante a sua jornada. Aquela falta daquele abraço, do carinho, ou de uma mãe. Eu não sei qual é a história da sua vida, mas eu quero te dizer que em Cristo nós encontramos a verdadeira cura para nossas emoções. E olhando para a águia, analisando sobre a personalidade da águia, a sua individualidade, eu começo a pensar que Cristo, ele não fez uma comparação errada. Você imagina, se Deus, ele cuida até dos pássaros que voam no céu, por que Deus não ia cuidar de você? Se ele cuida dos animais, se ele sustenta os animais, você acha que Deus não vai cuidar de você? Eu quero te dizer que Deus cuida de você muito mais do que você vê. Deus cuida de você por detalhes. Mesmo às vezes você não conseguindo ver, Deus cuida de você mais do que você imagina. Agora falta você cuidar de você. Ficamos por aqui e se encontramos na próxima aula. Deus abençoe.